Olá, tudo bem? Jaqueline por aqui para mais um Descobrindo Romanos. Essa semana, Romanos no capítulo 3. Abra sua Bíblia e vem comigo. Então, Romanos 3:1 começa. Que vantagem há em ser judeu? O judeu, no capítulo 2, se achava melhor do que o gentil, que foi exatamente toda essa a confusão em torno da circuncisão. Então aqui ele pergunta, se a circuncisão em si não faz o judeu melhor do que o gentil, qual é a vantagem de ser judeu? Qual que é a utilidade na circuncisão? Aqui no original a palavra seria qual que é o lucro? Na nova versão transformadora diz, tem algum valor? E Paulo categoricamente responde muitas em todos os sentidos. Não é mais ou menos, são muitas. Principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Algumas versões vão dizer os oráculos de Deus. E essa palavra no original quer dizer que eles receberam as coleções daquilo que era a palavra viva de Deus. Quando a gente para estudar, os judeus receberam a mensagem de Deus. A Bíblia é a palavra viva de Deus. Quando nós lemos as Escrituras, nós temos que ter certeza de que Deus está falando conosco. Não é um livro qualquer, é Deus falando conosco. Quando você manda uma criança pular do alto, porque o pai vai segurar e a criança pula, porque a criança conhece a Deus. Assim somos nós que temos as promessas de Deus e que podemos confiar. Uma das promessas que a gente tem lá no Velho Testamento é Deuteronômio 31, 6-8, que diz: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados, pois o Senhor seu Deus vai com vocês e nunca os deixará, nunca os abandonará. Os judeus tinham essa confiança, então isso sim era uma vantagem. Eles conheciam isso desde o berço, os pais, mãe, todo mundo sabia isso. Os gentios estavam descobrindo tudo isso. Então sim, há uma vantagem em conhecer isso desde o berço, aquilo está no sangue. Mas indifere se você não obedece às leis, que é exatamente o que a gente estava estudando na semana passada. Tem uma outra promessa linda que é Josué 1:5. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com vocês. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E essa é uma perspectiva que a gente tem que ter muito claro. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós, como cristãos, temos essa vantagem de ter a Bíblia, de conhecer que ela é a palavra de Deus. Precisamos tratá-la como tal. Então, aqui Paulo está dizendo que a circuncisão, ela não garante a salvação do gentil, que é exatamente o que a gente estudou semana passada, mas ela tem um valor, há um privilégio em conhecer a palavra de Deus desde novo. Acho que uma ilustração clara para a gente entender aqui é a gente pensar assim, quando a gente coloca lado a lado uma pessoa pobre que quer fazer faculdade, que não tem dinheiro, não tem transporte, não tem moradia fácil, não tem facilidade de alimento, e a gente comparar com alguém que tem tudo pronto, tem onde morar, tem dinheiro, tem carro, tem estudo pago, claramente há uma vantagem. Não necessariamente essa pessoa vai usá-la. E acho que é muito similar ao que estava acontecendo com alguns judeus. Eles tinham uma vantagem de ter à disposição os oráculos de Deus, mas muitos estavam seguindo o legalismo, a religiosidade, não conheciam a Deus verdadeiramente. Então, na hora que a gente chegar perante Deus, Deus não vai perguntar quem conheceu a Bíblia mais cedo, quem decorou a Bíblia mais cedo. Não é isso que Deus quer. Deus vai querer aquela circuncisão do coração, que é o que a gente estudou semana passada. Então a gente continua. O que importa se algum deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? E aí Paulo claramente diz, de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e prevaleças. Aqui Paulo está citando Salmo 51:4, que é quando Davi sabe que o filho dele vai morrer por causa do adultério dele. E ele está dizendo lá em Salmo 51, pequei, fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Davi sabia que o filho ia morrer, mas ele sabia que o erro era dele. E a gente continua, versículo 5. Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto em aplicar a sua ira? E aí Paulo diz, estou usando um argumento humano. Paulo não está dizendo que isso está certo, ele está dizendo que é isso que o povo estava dizendo.
Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda: se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos: façamos o mal para que nos venham o bem, a condenação dos tais é merecida. Então, quando a gente olha para o pecado, Deus vai julgar o pecado, porque Deus é um Deus justo, mas Deus continua nos amando. E aí a gente vai lá para o versículo 9, que na minha Bíblia o subtítulo é Ninguém é Justo, que é onde Paulo vai trazer uma série de citações do Velho Testamento. São pérolas do Velho Testamento, todas na mesma linha, e que os rabis antigos chamavam de cordão de pérola de Midrash. Várias coisas importantes do Velho Testamento no mesmo assunto. Versículo 9. Que concluiremos então? Estamos em posição de alguma vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Todos pecamos. Não interessa se você tinha acesso aos oráculos de Deus, se você se converteu desde criancinha, se a sua família inteira é cristã, se você vive na igreja, indifere. Todos estamos debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há sequer um. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos. Não o conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos, é inútil temer a Deus. E esse temer a Deus aqui não é o temer de ter medo, é o temer de ter um respeito profundo. Versículo 19. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseado na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A lei, ela é como se fosse uma linha reta que nos mostra que estamos tortos. A lei não garante que sejamos salvos. A lei, ela serve como um espelho, um reflexo. Provérbios 29 diz: quem poderá dizer, purifiquei o coração, estou livre do meu pecado? Ninguém consegue purificar o coração. A lei não foi dada para nos justificar, mas para esse pleno conhecimento. Quando a gente não tem lei, a gente pode alegar que nem sei o que eu tenho que fazer, eu sou bonzinho, mas todos temos a lei, nós sabemos que há pecado em nós, sabemos o que é certo e o que é errado. E todo esse trecho vai fechar para reconhecermos a fidelidade de Deus, um Deus que nos ama, mesmo sabendo os nossos pecados. E a gente segue na mesma linha da semana passada, que a gente não busque performance, mas que a gente possa entender o quanto Deus nos amou, olhando para o nosso pecado, o quanto nós às vezes consideramos o fato de ter uma igreja acessível como algo tão simples, o fato de termos traduções bíblicas tão acessíveis na ponta do celular, de várias formas diferentes, mais colorida, mais simples, mais rebuscadas, e a gente sequer às vezes dá valor. E Deus nos amou mesmo assim, mesmo olhando e sabendo que a gente não ligaria para as palavras dele, que talvez a gente não entenderia o seu amor. E Paulo então está aqui trazendo desde lá do Romanos 1, dizendo: somos pecadores. Muitas vezes somos religiosos, muitas vezes não queremos reconhecer. Mas tudo isso demonstra que todos nós pecamos. E a gente vai começar na semana que vem falando exatamente isso, porque tudo isso não é para a gente olhar para nós e nos condenarmos e dizer não temos jeito, mas é para olhar e falar assim: há salvação em Jesus Cristo. Que você possa meditar nesse trecho e nos vemos na próxima aula. Até mais!